Fala pessoal, boa tarde, P2 Mike Oscar Whisky, PX2 Quebec 1104, Flávio aqui pelas bandas do Butantan. Vamos estrear um quadro novo aí, muita gente tem entrado em contato comigo e pedido, né? Um pouco mais de informação, de algumas informações de o que eu posso fazer quando eu entro na classe C, quando eu ingresso no radioamadorismo como classe C. Então vai ser uma série de vídeos, eu não posso fazer em um vídeo só, senão fica muito grande e praticamente vai ser papo, a gente não vai ter vídeo nenhum aqui de operação. Eu vou tirar talvez colocar uma imagem ou outra para vocês darem uma olhada nos equipamentos e terem noção do que é a operação aí na classe C do radioamadorismo. Tá bom, pessoal? Vamos nessa? E é isso aí, pessoal, vim aqui mostrar para vocês também, aproveitar aqui essa época de pandemia, cada um está se virando como pode, correndo, né? Queria mostrar um pouquinho para vocês os produtos do meu amigo Papa Uniforme 2, o Tang Michael Oscar, Fernando, tá? Ele está produzindo umas canecas, cara, deixa eu tirar um pouco aqui do brilho da luz, né? Maravilhosas, velho, dá uma olhada, que bacana. Servicinho joia, 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 muito bem feito, ó a surpresa, ó. Por dentro, muito legal. O Fernando também está fazendo serviço aí de mousepad. Olha que bacana. Eu já recebi o meu aqui, ó. Muito bonito, né? E também camiseta, né? Essa camiseta aqui eu vou falar para vocês, hein? Deixa eu mostrar. Aqui, ó, com o meu logo. Bonitão. Fez na frente também. Muito legal o trabalho do Fernandinho aí, tá bom? Recomendo vocês entrarem em contato. Vou displayar aí no vídeo para vocês o contato do Fernando. O Fernando tá produzindo então caneca de chopp, fazendo camiseta, fazendo mousepad, tudo mais que vem pela frente com serviço de sublimação. Quem quiser conhecer, bem bacana, vai entrar em contato com ele com os dados que vai aparecer aí embaixo. Falou, Fernandinho? Um abraço para você, sucesso na sua saga, obrigado pela ajuda. E é isso aí, pessoal, é isso aí, vamos lá pro assunto logo de vez. Classe C, passei no exame da Anatel, na prova da Anatel, fui bonitinho, entrei como classe C. Tem bastante vídeo na internet já do que você pode fazer, do que você é, o que você opera, né, basicamente, mas acho que talvez entrar um pouco nos detalhes ajudaria bastante o pessoal a dar uma esclarecida aí, principalmente quem vem da faixa do cidadão e quer ser um operador aí da faixa de radioamador, o que é que você pode fazer, né? Então esquece como a parte do COER você já tirou, você já licenciou sua estação bonitinho, você já tem os seus, talvez um rádio, ou ainda nem tem a rádio e quer partir para o uso da classe de radioamadorismo aí como classe C no seu prefixo, tá bom? Bom, você passou, tem o seu COER na mão e agora, o que é que você faz? Né? Tá lá o COERzinho na mão. A primeira coisa é decidir o que você gosta de fazer. E para você decidir o que você gosta de fazer, você precisa dar uma olhada no cenário como um todo. E esse cenário é bem grande, né? Diferentemente da faixa do cidadão, que ela compreende ali mais ou menos entre 26.950 MHz até 27.860 MHz, mais ou menos aqui, e ela é canalizada, né, em 80 canais, aqui no Brasil especificamente. Fora, em alguns países são 40 canais, alguns outros países já nem tem mais a faixa do cidadão aí em torno de 27 MHz, e ela fica ali em 11 metros, né, uma faixa muito cobiçada, muito desejada pela galera que curte fazer DX, e falar fora, ou falar com o vizinho, ou para caminhoneiro. A faixa do rádio amador, ela abrange outras bandas e outras frequências, então eu vou começar ali a falar para vocês do básico, né, até as faixas principais, não vou falar das faixas menores, né? Eu vou falar daquilo que a gente costuma ouvir por aí. Bom, o primeiro ponto que você já pode começar a brincar bastante aí, tem bastante acesso, é o que a gente chama de UHF, né? Ultra High Frequency, e o VHF, Very High Frequency, né? O UHF fica ali em torno de 436, 438, eu não sei precisar muito bem, mas vamos dizer que é aí, né? E são rádios que precisam de antenas extremamente pequenas, são antenas que não dão 20 centímetros aí de altura ou de largura quando você começa a trabalhar com um quarto de onda. Esses rádios têm um alcance muito bom, inclusive você tem a condição de trabalhar com repetidoras, né? Para que eles são utilizados? Na grande maioria das vezes você pode utilizar esses rádios para falar com amigos, participar de rodadas, participar de às vezes até contatos aí fora da sua zona de localização. Mas o UHF é uma boa opção para quem quer começar.
Além disso, com o HF você tem a condição de acessar repetidoras, né? O que são repetidoras? É aquilo que você está aqui no ponto A, o seu amigo está num ponto C, tá? E o seu sinal não chega até ele e o sinal dele não chega até você. Então você manda o seu sinal até uma repetidora e essa repetidora envia o sinal daqui para frente. Ele consegue te ouvir e ele também transmite o sinal até a repetidora e a repetidora transmite o sinal até você e você consegue conversar. Com isso possibilita aí um aumento da distância dos contatos de uma forma razoável. O HF ele tem um poder de alcance, digamos, de ultrapenetração, né? Mas os rádios trabalham aí, acho que se não me engano, legalizado em torno de 25 watts, não tenho muita certeza, mas vou falar que é em torno de 25 watts no máximo aí, tá bom? Então o HF é uma saída e você vai encontrar o HF aonde? Você vai encontrar o HF em um monte de HT que tem no mercado agora que tá vendendo, seja Baofeng, Yaesu, Icon, a marca que for de HT, a grande maioria já vem com o HF embutido e você pode utilizar. O mais interessante é que esses equipamentos eles também já vêm com o VHF, que é o nosso próximo queridinho da história, né? O VHF ele trabalha muito parecido com o HF, só que ele não trabalha no Ultra High Frequency, ele trabalha no Very High Frequency, é uma frequência um pouco mais abaixo, né? Mas também com alta polarização e alta dissipação de RF, né? São rádios que podem trabalhar em torno de 50 watts, eu estou falando você, operador classe C, tá bom? Eles trabalham em torno de 50 watts aí, e também trabalham com repetidoras. Cara, tem pessoas, tem amigos aí, por exemplo, a gente tem um amigo queridaço aí no Rio de Janeiro, o Passarinho, que tem antenas direcionais maravilhosas que fazem contatos aí a 3, 4 mil metros, de 1000 quilômetros, né, de distância com o VHF. Então o VHF também é um negócio bem bacana. Lembrando que o VHF e o HF eles operam excepcionalmente em FM, né, no modo de FM, mas existem casos que você pode operar em banda lateral ou você pode trabalhar, por exemplo, a parte de captura de modos digitais, tá? Lembrando, vídeo voltado para a classe C, você está chegando agora. Então sim, você pode operar modos digitais FT8, tem um vídeo no meu canal falando sobre FT8, eu não falo sobre VHF, eu falo sobre a banda de HF, mas tem lá um vídeo para vocês entenderem o que é o modo digital, e o VHF também fala nesse modo. Passarinho lá no Rio de Janeiro usa bastante modo digital em VHF, campeão de distância aqui no Brasil, o cara é bem sacado nessa situação aí, tá bom? Passarinho, um abraço para você, meu irmão, a todo o seu grupo aí, GI7B, um abraço no fundo do coração, tá? Então, no VHF você tem a possibilidade de fazer esses contatos locais ou contatos à distância, né? Usando repetidor ou não, participar de rodadas, bate-papos, encontrar amigos, é bem bacana, mas eu, na minha opinião, acho o VHF mais voltado para quem gosta dos contatos regionais, né? Falar, às vezes aqui você está falando em São Paulo, às vezes você consegue dar um tirinho ali em Minas Gerais, um tirinho no Rio de Janeiro, acionar uma repetidora e tal, é bem bacana, o áudio é bem fiel por ser FM, né? Que é frequência modulada, então já faz toda uma diferença aí no que você consegue enviar e receber de informações no VHF. Ainda dentro do VHF você vai encontrar a faixa dos 6 metros, né? Essa faixa era conhecida como a queridinha dos radioamadores, tá? A faixa dos 6 metros fica aí na frequência de 50 MHz, 50 e até 50 e qualquer coisa, que também não vem ao caso. Mas depois eu vou deixar um link aí de uma tabela com todas as frequências em onde vocês podem operar. E a faixa dos 6 metros também possibilita com que você fale em banda lateral. Banda lateral que a gente fala é USB e LSB, né? O Upside Band e o Low Sideband. E fale em modos digitais também, que é o que a gente chama de portadora contínua, tá bom? É bem interessante a faixa dos 6 metros, às vezes abre propagação, são antenas muito pequenas também, isso é legal. Você monta antenas aí para a faixa de 6 metros, com 2 metros para cada lado de antena. Aliás, 1 metro para cada lado de antena, é muito pequenininha, né? Você montar uma quarto de onda aí. Lembrando que o quarto de onda vai dar 1,5 metro, então 1,5 metro para cada lado você já tem uma antena falando aí na frequência de VHF nos 6 metros. Só que 6 metros costuma vir especificamente em rádios DHF. Tá? Você vai encontrar rádios de HF mais 6 metros, mas é uma frequência de VHF, tá bom? Então, ali nos 70 centímetros, que é o HF, você consegue operar local ou operar à distância.
O VHF é uma faixa muito cobiçada aí pelo pessoal, eu vejo bastante gente usando VHF aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, quem mora em fazenda, quem tem trabalha em condomínio, então é uma faixa muito explorada. E, cara, os HTs cobrem tudo isso, claro, os HTs têm 5 watts de potência, recomendo aí quem não quiser montar uma estação em casa, tá? Vê o vídeo aí da Flowerpot, como é que você coloca uma Flowerpot no ar aí, para fazer o seu HT funcionar no VHF, no HF, ou opta por um radinho de mesa, né? Um radinho mais robustinho, com uma saída um pouco mais potente. Aí você vai ter vários no mercado, cara, Kenwood, Aeso, dá com pau aí, entendeu? Com radinhos bons, com um preço razoável, você consegue já montar uma estaçãozinha VHF para você operar. Lembrando, importante sempre na hora da operação, passar o seu indicativo, escutar o indicativo da pessoa, utilizar a ética operacional que você aprendeu na prova. Não seja um cara de nariz em pé, e quando uma pessoa sem prefixo te chamar e você por um acaso atender e descobrir que ela não tem prefixo, não seja o cara do nariz empinado e não responda a ele, responde, tá? E responde e explica que seria legal que ele fizesse a prova e também participasse legalmente dentro das faixas ao qual você vai estar podendo operar agora, beleza? Esse é um vídeo mais voltado para VHF. Eu vou colocar aqui uns desenhos de alguns rádios provavelmente para vocês, e para vocês terem noção de como funciona o VHF aí, tá bom? Zona Norte, sim, estou com HT, está soltando agora 4 watts nesse momento. E eu achei vocês girando no meio da rua, assim como a noviça rebelde gira, tá? Então tá funcionando. Eu vou deixar um abração para todo mundo, obrigado pelo espaço. Um abraço a todos vocês, boa noite. Desculpa segurar vocês, foi só um teste mesmo. Gera, um abraço, boa noite, obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre HF agora, né? Sobre VHF. E o HF, que você pode optar aí por alguns HTs, você pode optar por um rádio, você pode pôr um rádio no carro, uma série de coisas. Só que agora vamos falar do tamanho do buraco que a gente tem aí para escolher dentro da faixa de radioamadorismo, né? Você como operador classe C, o que é que você pode fazer? Bom, as primeiras bandas que você já pode navegar a princípio 10 metros, né? A 10 metros fica ali em torno de 28 mil a 29 mil e alguma coisa, 29 mil e pouco. Dentro dos 10 metros você pode operar telegrafia, o CW, você pode operar FT8 e você pode operar fonia, tá bom? Saindo dos 10 metros você pula a faixa do cidadão e cai lá na faixa dos 12 metros, que compreende ali 24.940 a 24.980. Você pode operar nesse pedaço como classe C, e você pode também operar ali fonia, e você também pode operar FT8 ali e CW se você quiser. Nos 15 metros tem um pedacinho ali da frequência que você como classe C pode fazer FT8, modos digitais. Você não pode operar fonia ali nos 15 metros, pelo amor da Santíssima Trindade, não faça isso, não opere ali nos 15 metros, que fica entre 21 e 21 e 500 e qualquer coisa, eu não lembro de cabeça, mas é isso, não tente operar fonia ali. Quer fazer FT8? Pode descer, você pode fazer o FT8 ali. E depois dos 15 metros você tem um salto grande, né? O salto grande vai parar lá nos 80 metros. Tem um blá 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 sobre os 40 metros que eu prefiro nem falar, não passa por lá, só passa a hora que você tiver o seu prefixo classe B ou classe A, pula direto ali daquele mundo, entendeu? Dos 40 metros. Nos 80 metros você tem, sim, você pode operar nos 80 metros, entre 3.600 e alguma coisa a 3.800 e um pedaço também. Fonia, inclusive você pode operar fonia e modos digitais, tá? E nos 160 metros também tem um pedaço da faixa ali que fica em 1.800 a 1.860 que você pode operar fonia e modos digitais. Falando de cada cantinho desses caras, né? O 10 metros é uma faixa ali muito desejada pela galera, porque ela é uma faixa muito próxima da faixa do cidadão e ela propicia bons contatos a longa distância por causa do tipo de reflexão da propagação, né? Aí eu vou entrar no assunto de propagação ionosférica, mas vamos falar só de propagação. Quando a propagação abre, você consegue fazer contatos a longa distância, como por exemplo no último contest aí, eu consegui contato com Bulgária, Sérvia, Ilhas Canárias, Itália, Brasil, enfim.
Então é uma faixa muito cobiçada por propiciar esses contatos a longa distância em fonia. Talvez a faixa mais buscada pelos radioamadores classe C, os que tem o prefixo classe C. Tá? Os 12 metros é uma faixa muito pouco utilizada, mas você encontra muitos contatos ali em FT8, em modos digitais. É uma faixa legal de se trabalhar, eu acho bem interessante, divertida a faixa, né? Às vezes eu desço, faço alguns contatos ali em FT8, que é bem bacana. E aí, pulando lá para os 80 metros, 80 metros é um negócio divino, né? Porque quando abre a propagação ou de manhã ou à noite, né, você consegue fazer contatos com regiões que você nunca imaginaria fazer, por um exemplo, nos 10 metros. Nos 10 metros é muito difícil você falar, por um exemplo, aqui de São Paulo com o Rio de Janeiro. Às vezes acontece, mas o mais comum é você não falar com o Rio de Janeiro, por um exemplo. E ali nos 80 metros você escuta naturalmente Rio de Janeiro, é bacana, às vezes a propagação abre até para fora, para outros países nos 80 metros, mais difícil, mas é uma propagação um pouco mais duradoura, né? É uma propagação um pouco mais vindoura no período da manhã e no período da noite. E os 160 metros, assim, você precisa de ter muita paciência e muita antena para falar lá, mas já consegui alguns contatos em longa distância com 160 metros. Vamos voltar lá, de novo lá para os 10 metros, né? O tamanho das antenas de 10 metros são muito próximos das antenas aí de PX, então eu falaria para você que se for usar uma 5/8 de onda, é muito próximo de uma antena de PX, que ela fica aí com 6, de 5,5 a 6,5 metros de altura, se for uma 5/8 de onda. Se você for usar uma dipolo, fica em torno de 2,50 m para cada lado, 2,53 m para cada lado, ocupa pouco espaço, né? Vamos falar de 5 metros mais ou menos. Se eu for usar uma antena plano terra, aí ela vai ter mais ou menos 2,60 m, 2,58 m de altura, com radiantes laterais aí com 2,58 m mais ou menos também. Então é fácil a instalação, você não ocupa tanto espaço, e talvez por isso a faixa seja tão cobiçada, né? Pelo tamanho do tipo de antena que você vai colocar. Pulando lá para os 12 metros, você vai ter uma anteninha um pouquinho maior ou até sintonizar o seu rádio via acoplador nessas antenas que você usa nos 10 metros, mas o ideal é que você tenha antenas específicas para os 12 metros, tá? Para que ela fique bem sintonizada e radie de forma boa, né? Dando um salto lá para os 80 metros, o brinquedo muda um pouco. É praticamente impossível você ter uma 5/8 de onda de 80 metros, porque ela ficaria gigantesca, né? Nós estamos falando aí de uma antena que teria mais ou menos ali num chute aí, 20 metros de altura, seria uma antena bem grande. Então o mais comum é a gente optar por fazer dipolos de fio, né? Que eles têm mais ou menos 9 metros de fio para cada lado, instalado em V, para poder atender essa faixa aí, ou algumas pessoas até acoplam antena 5/8 para falar na faixa dos 80 metros. Não diferentemente, os 160 metros precisa de antenas aí, que puta que lá vida, são antenas gigantescas, mas aí o pessoal acaba acoplando antenas aí G5RV ou outras alternativas, antenas do tipo long wire, que são antenas menores de 16 metros, para poder falar ali em 160 metros. Então é aí que você já começa a buscar o cenário do que você pretende fazer, para onde é que você pretende ir. Eu particularmente acho mais fácil para quem entra na classe C conhecer o mundo do VHF, né, e já ter um rádio HF na mão com 10 metros no mínimo, né, para ele sentir a diferença do que é operar no VHF e sentir a diferença do que é operar no VHF, no HF normal, entre VHF, UHF e HF, e aí depois se deliciar nas outras bandas. Não aconselho você já sair colocando antena de 80 metros, 160 tal. Cara, desce ali, entende o VHF, entende o UHF, vai pro HF depois ali nos 10 metros, entendeu? Se delicia nos 10 metros primeiramente, entende como ele funciona, e aí você pode partir para 80, para 160, ou usar o 12, 15, 12 metros e 15 metros para FT8, tá bom? Vamos falar agora um pouco das funcionalidades, das opções que vocês têm aí nas bandas de HF. Tá aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre as funcionalidades que a gente tem na banda de HF, mas vamos falar também ali voltado para o VHF, né? Algumas das opções que eu já falei, você falar fonia com um amigo, falar à distância, falar via repetidora no VHF e UHF, e você também pode participar de contestes. Contestes são eventos
de competição, tá? Nacionais ou internacionais, que você participa desse evento falando com pessoas, e o maior número de contatos que você efetua, você gera depois um arquivo e envia para a entidade que fez esse contest. Geralmente o contest é feito por uma entidade, por uma organização qualquer, e quem recebeu uma certa quantidade de pontos, ou quem participou, acaba recebendo depois um diploma. É como se fosse um campeonato de quem fala com mais pessoas e confirma esses contatos. O mesmo também acontece ali no HF, né? No HF você vai encontrar contests. Teve um contest recentemente aí, acho que foi no dia 27, dia 28, o CQWPX Internacional, em que as bandas de rádio amadora ficaram lotadas, arrebentadas de gente chamando ali CQ Contest, e aí você tem a possibilidade de falar com pessoas do mundo inteiro, mas é um campeonato, então os câmbios duram muito rápido. Geralmente você chama, a pessoa te atende, você passa o reporte para ela do quanto ela chegou e o numeral que ela vai receber, ela te passa o reporte do quanto você chegou, o numeral que você vai receber, e tchau, próximo, você fica chamando de novo. Então é um campeonato de com quantas pessoas você consegue falar, e aí você acaba ganhando também da entidade diplomas de participação, né? Esses diplomas são bem interessantes, bem legais, para uma recordação, pendurar na parede, etc e tal. Eu recomendo quem entrar e depois familiarizar bem com a faixa de HF e VHF, participar de alguns contests. Existem contests nacionais, são bem legais, entendeu? Esses contests, as participações são muito boas, são muito bem organizados, e vale a participação. Isso é importante. Eu acho que o participar do rádio é o mais importante, é o mais legal de tudo. Fora isso, você pode parar numa faixa, por exemplo, lá nos 10 metros e ficar chamando o CQ, né, que a gente chama, que é pedindo um contato a longa distância. Você está procurando um contato a longa distância, então chamar um CQ-DX e uma pessoa te atender e você começar a papear com ela. Pode ser uma pessoa da 7ª região, da 8ª. Quando a gente fala de regiões, estamos falando de picadinhos do Brasil, divide o Brasil em vários pedacinhos. Cada pedacinho tem uma região. Por exemplo, São Paulo é a 2ª região, Rio de Janeiro a 1ª região, e assim vai, né? Então pode uma pessoa da 8ª te atender, da 9ª, da 7ª, da 6ª, assim por diante, e você conversa. É interessante que quando você conversa com alguém nos 10 metros, 12, 40, nos 80 e nos 160 ou VHF, você tem um logbook. O que é um logbook? Eu até tenho aqui, engraçado, né, que a última vez que eu conversei com algumas pessoas, eu fiz algumas anotações dos últimos contatos que eu fiz, tá? Eu anoto aqui, ó, num papelzinho, mas o ideal é que você use um software de logbook para poder registrar esses contatos que você faz. Na internet você vai encontrar aí muito bacana de logbook online, o QRZ.com. Facinho de se cadastrar, você entra lá no QRZ.com, monta o seu cadastro, tira uma cópia do seu certificado, do seu QR, manda para eles, eles liberam o cadastro para você, e tem uma parte lá no QRZ.com que você entra informações do contato que você fez. Você entra qual é o prefixo da pessoa que você fez contato, qual a frequência, data, hora e o reporte de sinal. Então isso é uma troca de informações com essas pessoas e o seu registro dos contatos que você fez. Alguns desses sites de logbook nacional e internacional, por um exemplo o QRZ, eles costumam registrar pontos, né, de quantas regiões você falou, quantos países, quantos continentes, e começa a fornecer diplomas para você desses contatos que você fez. Isso é bem legal também. Então tem diploma de que você conseguiu falar com 100 países, diploma que você conseguiu atingir um certo número de grid de regiões, diploma que você falou com os 4 continentes, que você já conseguiu falar com mais de 200 pessoas, e isso incentiva você quebrando barreiras no radioamadorismo. Muito bacana, tá? Então procure um logbook. Fora o logbook da internet do QRZ, você tem logbooks para você colocar no seu equipamento. Recomendo logo de cara aí o Log4M, né? É um logbook bem bacana, que você digita todas as informações e ele tem a opção de exportar as informações que você cadastrou para um arquivo específico. Não vou entrar no assunto detalhadamente como funciona, porque é meio complicado, mas você exporta esses dados e pode mandar para o QRZ. Calma, daqui a pouco eu vou falar também sobre o LJW, tá?
Então você tem o log 4M, você tem o N1MM, que é uma opção bem bacana, e existe um software chamado Run Radio Deluxe, que é um software que também tem logbook dentro dele. Todos esses três que eu falei tem a opção de exportar os dados para arquivo Cabrillo, o modelo Cabrillo, e você pode importar esses arquivos nos seus logbooks internacionais, como por um exemplo o QRZ.com, tá bom? Falando um pouco da RRL. A RRL é o órgão internacional, ou a entidade, ou quiçá o que for, que computa pontos e também fornece certificados para que você possa adquirir diplomas ou até placas escovadas antigamente, né, desses objetivos que você conseguiu atender. Digamos que lá é o que vale de verdade, né? Então, se você tem um logbook, se você instalar um logbook como o N1MM, como o log 4M, ou o Run Radio Deluxe, depois você vai exportando as informações lá para a RRL, o LOTW da RRL. Eles começam a computar essas informações e conforme você vai atingindo objetivos, você pode gerar também os seus certificados de mais de 100 estações diferentes, vamos chamar de países, entidades contactadas, por região, por continente e assim vai. Mas a RRL, então, eu posso dizer para vocês que seria o órgão máximo, a entidade máxima que computa com veracidade essas informações. Para você se cadastrar na RRL, você precisa necessariamente preencher um formulário e mandar um e-mail para eles com a cópia do seu prefixo e do licenciamento da estação. Você recebe de volta um e-mail com de acordo ou não, né? Mas você recebe um e-mail com de acordo e também recebe o seu certificado digital, que é um arquivo para que você possa assinar os seus arquivos para enviar para lá, tá? Softwares como, por exemplo, o QRZ conseguem importar informações da RRL, do LOTW, ou softwares como o Log 4M também conseguem. Então, se você alimentar só o LOTW, a RRL constantemente, você consegue, através do QRZ ou do Radio Deluxe ou Log 4M, importar essas informações que estão lá na RRL, no LOTW, e ter isso guardado contigo, ou participar do QRZ, que também tem os seus diplomas muito especiais, bem bacanas, tá? Isso é um outro cenário bem divertido aí para quem curte essa parte de campeonato, de manter contato, etc e tal. É um registro muito bacana de se ter. Eu particularmente eu alimento o QRZ, alimento o LOTW e alimento o Log 4M, tá? Que é um software bem legal também de se utilizar. E além disso, você tem a possibilidade de trocar cartões com as pessoas, né? Antigamente trocava-se muito cartão físico, você fazia um contato, por exemplo, vou dar um exemplo chulo aqui, você falou com a China, né? Então você pegava os dados da pessoa e mandava um cartão. Eu vou mostrar um exemplo de cartão aqui, mas é um cartão da faixa do cidadão, tá bom? Você pegava um cartão desse aqui, ó. Esse é do 3 Sierra Kilo Delta, grupo de DX da faixa dos 11 metros. E preenchia aqui atrás algumas informações, ó que bacana, tá? Algumas informaçõezinhas para mandar lá para a pessoa falando, pô, você chegou com sinal tal, eu tenho equipamento tal, a potência que chegou foi tanta. E ele recebendo esse cartão, provavelmente ele mandaria um cartão de confirmação para você, físico, são cartões enviados pelo correio. Mas você tem hoje também a alternativa de se cadastrar num site chamado EQSL. Lá o EQSL você sobe esses arquivos formato Cabrillo e ele sai mandando cartões digitais, cartões eletrônicos para as pessoas ao qual você fez contato. Então assim, o cenário a gente sabe que é bem grande, ele tem múltiplas divisões, é muito difícil você decidir para onde você começa, mas já te falo de antemão, a grande maioria dos operadores classe C ou caem no VHF ou HF ou começam a operar em 10 metros. Eu particularmente sou um apaixonado pelos 10 metros, porque eu migrei não, né? Eu ganhei mais um filho, eu operava em 11 metros, eu ganhei um filho nos 10 metros, então eu sou apaixonado por essa faixa, mas também adoro Corujá, às vezes dou meus pitacos lá nos 80 metros, me divirto bastante. Hoje, como o meu HF aqui é um HF que não tem mais operação de modos digitais, eu não tenho mais aqui
FT8, então particularmente eu estou em fonia. Tá? Entrem lá no meu QRZ, digita o meu prefixo lá, dá uma olhada no meu logbook, vocês vão ver que a maioria dos contatos que eu faço hoje são todos feitos via fonia. Informações importantes para vocês: é muito fácil você fazer amigos em VHF, isso é bom porque quando você começa a papear você faz muitos amigos no VHF, você participa de rodadas noturnas, algumas rodadas aqui maravilhosas aqui na região do Butantã onde eu moro, que eu gosto de acompanhar, eu gosto de participar, isso no VHF. Nos 10 metros você também faz muitos amigos, nos 80 nem se fala, o papo vai longe, a história some, é muito legal, muito divertido. Mas em FT8 modos digitais você não faz amigos, você faz contatos, tá? Recomendo utilizar FT8 como mais uma descoberta, como mais um meio de entender como funciona o radioamadorismo. O FT8 proporciona informações importantes como ao quanto você consegue chegar de sinal em um determinado local, e isso te dá previsões de que você possa talvez falar em fonia sim ou não com aquele lugar. Isso é muito legal. E recomendo a você que estudou e aí ingressou na classe C que sim, vá se preparando vagarosamente, com cuidado, já estudando aí um CW para você se promover a classe B e poder utilizar outras bandas e ter outras possibilidades. O objetivo é sempre chegar lá no topo, ser classe A, e aí você consegue operar em todas as bandas, em todas as faixas, com mais potência. Importante, classe C, 100 watts de potência no máximo, tá bom? É isso que vocês podem operar e acabou, né? Tem nas determinações lá da Anatel, tá? E aí conforme você vai subindo a classe, você vai ganhando mais potência e mais faixas de operação para você se divertir. Mas sim, o classe C tem muita opção de diversão dentro do radioamadorismo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês, espero que esse bate-papo reto tenha sido muito instrutivo para vocês, e é isso aí, muita paz no planeta, permaneçam dentro de casa que a situação tá crítica, e no próximo vídeo desse nosso papo reto, eu espero estar falando para vocês sobre o contest que aconteceu do CQWPX, que eu participei. Foi a minha primeira experiência de um contest internacional, onde eu fiz ali 56 ou 58 contatos mais ou menos, me diverti muito, tive um aprendizado. Eu espero passar um pouco da experiência desses caras aí para todos vocês. Falou? Um abraço, gente, paz, valeu!